Vamos lá, pessoal. E, Ariana, e qual é o tema da nossa pequena grande aula de hoje? O tema é homologação de acordo no processo do trabalho e vamos falar sobre a exceção de incompetência que está palpitando aqui que vai cair. Então, homologação de acordo. Gente, o juiz é obrigado a homologar o acordo no processo do trabalho? Já temos aqui uma súmula. 418 do TST. Não. É faculdade do juiz a homologação do acordo. Se o juiz não é obrigado a homologar acordo, cabe mandado de segurança contra o ato do juiz que se recusa a homologar o acordo? Não, de maneira nenhuma. Não cabe mandado de segurança contra o ato do juiz. Afinal, as partes não têm direito líquido e certo à homologação do acordo. Então, nada disso. Súmula 418 do TST. E se o juiz quiser homologar? Ele pode homologar em qualquer fase do processo? Em qualquer fase do processo. Ok? Quando o juiz opta por homologar, ele homologa por sentença. Vou colocar aqui, sentença HA, sentença homologatória de acordo no processo do trabalho. Se ele homologar, ele homologa por sentença. E essa sentença, ela transita em julgado, diz a súmula 100, item 5º do TST, na data de sua homologação. Como não cabe recurso da sentença homologatória de acordo, você não tem que aguardar o prazo de 8 dias para, caso as partes não recorram, dizer que ocorreu o trânsito em julgado. O trânsito em julgado, lá no processo civil, em regra, não se dá em 15 dias? Sim, por quê? Porque o prazo dos recursos no processo civil é de 15 dias. No processo do trabalho, em regra, é de 8 dias. Da sentença cabe recurso ordinário, vamos ter uma aula sobre isso, em 8 dias. Se nenhuma das partes interpuser o recurso ordinário no prazo de 8 dias, transita em julgado. Mas aqui é diferente, aqui é especial. Não, aqui no processo do trabalho, não cabe recurso da sentença homologatória de acordo, não cabe para as partes. Logo, não tenho que aguardar o prazo, se não cabe o RO, não tenho que aguardar o prazo de 8 dias para dizer que ocorreu o trânsito em julgado. Ele ocorre na data de sua homologação. Ótimo. E cabe, gente, de acordo com a súmula 259 do TST, cabe a ação rescisória. Cabe a ação rescisória, claro, se você estiver diante de uma das hipóteses de cabimento da ação rescisória para desconstituir essa sentença homologatória de acordo, certo? Então, o que desafia? Cabe recurso ordinário? Não. Transita em julgado na data de sua homologação. Agora, a sentença homologatória de acordo pode ser desconstituída por ação rescisória. Mas não é automático. A ação rescisória não funciona como se fosse um recurso. A ação rescisória é cabível aqui se e somente se eu estiver diante de uma das hipóteses de cabimento da ação rescisória. Certo? Combinado? Ótimo. Então, homologação de acordo no processo do trabalho, quase check. Agora sim, o assunto que mais caiu sobre o tema, anote aí o artigo. O artigo é o 43... Parágrafo 5º, na verdade, destaque aí no seu material, da Lei 8.212 de 91. Esse artigo revogou tacitamente um artigo da CLT, que é o 832, parágrafo 6º. Veja o que eu disse, revogou tacitamente. Logo, isso é um perigo? Porque se você lê a CLT tal como ela está ali, você pode ser levado a erro. Porque essa outra lei, que é uma lei especial, com alteração posterior, revogou tacitamente a CLT nesse ponto. Bom, mas você vai guardar agora o que ele quer dizer. O juiz pode homologar o acordo em qualquer fase do processo? Pode. Se ele quiser, ele pode. Uma vez homologado o acordo por um valor menor depois do trânsito em julgado, pode ser homologado um acordo por valor menor depois do trânsito em julgado, depois que já foi, inclusive, apurado o valor exato. Vamos imaginar que o valor da condenação liquidado aqui era de R$100 mil. As partes podem celebrar acordo por 30 mil reais? Por 10 mil reais? Podem. Se o juiz homologar, podem. Agora, e as contribuições previdenciárias? Esta é a pergunta de ouro, gente. As contribuições previdenciárias incidem sobre o valor da condenação, 100 mil, ou sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado?
incidem sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado. Cuidado, incidem sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado. Muitíssimo cuidado com isso. É acessório, como acessório que é, segue a mesma sorte do principal. Mas vamos lá, dentro do meu coração está palpitando aqui a exceção de incompetência. Vamos tratar desse tema também. Quando nós falamos de exceção de incompetência aqui no nosso processo do trabalho, nós estamos falando de um artigo novíssimo da CLT 800. Foi totalmente reformulado com a reforma trabalhista. Todo mundo pensava que a incompetência territorial seria arguída em preliminar de contestação, como no processo civil, mas que nada. E assim não teríamos a exceção de incompetência, mas que nada. Com a reforma trabalhista, a exceção de incompetência ressurgiu, gente. Ela ressurgiu das cinzas, ela ressurgiu com um procedimento próprio. Olha, primeiro, o artigo 651 da CLT diz qual é o juízo territorialmente competente para processar e julgar a reclamação trabalhista. O juízo territorialmente competente é o juízo do local da prestação dos serviços ou o juízo do lugar da contratação. Juízo do lugar da prestação dos serviços ou juízo do lugar da contratação. Se, depois do término do contrato, o empregado ajuizar a sua reclamação trabalhista em um local que nem é o da prestação dos serviços, nem aquele em que foi contratado, é cabível a exceção de incompetência. Ajuizada essa reclamação, ela é distribuída para uma das varas, para aquela vara. Quando chega na vara, automaticamente ele quem você já sabe? O servidor. Encaminha uma notificação para que as partes compareçam em audiência no processo do trabalho. Entre a data do recebimento da notificação e a data da audiência, gente, aqui no nosso processo do trabalho, há um caminho a se percorrer. No prazo de 5 dias contados do recebimento dessa notificação, antes da audiência, portanto aqui, ó, no prazo de 5 dias contados do recebimento da notificação, antes da audiência, o reclamado pode apresentar a exceção de incompetência. O juiz recebe a exceção. E o que está escrito nela? Juiz, você não é o territorialmente competente para processar e julgar a reclamação trabalhista. E ele dirá, não. Por quê? Porque você nem é o juízo do lugar da prestação dos serviços, nem é o juízo da contratação. Não é competente. O juiz recebe a exceção. O juiz suspende o feito, escrevi aqui, suspende o feito. O juiz abre vista para outra parte, que é o reclamante que ajuizou nesse lugar, se manifestar no prazo de 5 dias. 5 dias, lembra que a exceção é apresentada no prazo de 5 dias contados do recebimento da notificação? Pois bem, e a outra parte tem o direito de se manifestar no mesmo prazo de 5 dias. E o juiz proferirá a decisão que é uma decisão interlocutória. Se ele reconhecer, eu não sou competente mesmo para processar e julgar essa reclamação, ele remeterá os autos para o juízo declinado como competente. E lá será realizada a audiência e apresentada a defesa e os documentos. Se ele entender que ele mesmo é o competente, então ele vai marcar a audiência onde será apresentada a defesa e os documentos. Lembrando que se já implantado o PJE, a defesa escrita, se quiser apresentar a defesa escrita, pode enviá-la antes da audiência. Mas, você esteja à vontade, você pode fazer a defesa oral no prazo de 20 minutos. Certo, gente? Vimos no nosso pequeno grande tempo 2 temas, homologação de acordo e exceção de incompetência no processo do trabalho. Estou amando gravar esse projeto, tomara que você esteja aproveitando. Um beijo!